Estava vendo aqui esse debate do Gabriel Monteiro e você vê que eles colocam certos debates com pessoas que você não conhece, né? Eu quero ver fazer um debate com o Ciro Gomes, que foi governador, um cara que entende realmente de economia, um cara que tem uma formação e uma pessoa que é da confiança de muitos eleitores. Não um debate com qualquer pessoa. Apesar de que aqui você vê que o Gabriel Monteiro ele está muito bem instruído para defender o Bolsonaro. Muito bem instruído para defender o Bolsonaro. E colocam pessoas ali que muitas vezes não têm um conhecimento de para poder ir além do que o Gabriel Monteiro argumenta, né? Muita gente focada em sua própria opinião. Esse senhor aqui, ele disse uma coisa muito verdade, muito verdadeira. Que a Polícia Militar, né, nos seus confrontos na comunidade, o que acontece? Acontece pessoas baleadas, né, pessoas inocentes mortas, e da parte da minha mesma opinião. A pessoa morre, acaba ali a operação e não se resolve nada. Tipo assim, a situação não muda. É tipo querer mostrar força. O Gabriel Monteiro insiste em que a polícia tem que. Ah, uma polícia forte. Uma polícia forte não é uma polícia só de confronto. Uma polícia forte é uma polícia que tem infraestrutura, né? Uma polícia forte seria as UPPs, que os políticos não quiseram que elas ficassem nas comunidades. Porque a UPP ela funcionou de uma seguinte situação. A Polícia Militar criou uma estratégia para que o governo, essa é a minha forma de pensar, tá? Pode não ser isso, mas é a minha forma de pensar. Criou uma estratégia para que o governo fosse forçado a financiar a defesa, né? Tava lá o Beltrame, você tem um monte de UPPs colocadas como com containers, né? Com containers. Essas UPPs não entravam em confronto, né, com os bandidos. O Gabriel Monteiro falou pro coronel: Ah, se eu entrar na maré eu morro, porque eu sou policial militar, né? Eu só entro se tiver conivência. Quantos polígonos da PM existem dentro de comunidades e os policiais não entram em confronto com os bandidos? O policial passa, o bandido tá ali fazendo o que ele tem que fazer e as coisas não funcionam. Ele não tá ali numa situação de confronto. Eu nem sei qual é a razão de ter um polígono dentro de uma favela se não vai ver nada ali, se não vai haver repreensão, não vai haver nada. É tipo dizer que a polícia militar tem ali o controle quando não tem, né? Quando todo mundo vê que não tem. Tá ali o polígono, o policial ali, ele não se envolve com a bandidagem, nenhum mexe com o outro. Não tem aquela situação de Spiff e Hércules, né? Aqueles cão e gato que brigam, não. Tá um respeitando o espaço do outro ali, né? Não tem Tom e Jerry. Tá um respeitando o espaço do outro. Simplesmente não vejo nenhum motivo para ter um polígono que não vai resolver nada. Não tem atuação nenhuma. O cara só vai ali com uma escala de vigilante. Ele vai, bota seu uniforme, trabalha, faz uma ronda, volta e não tem motivo, não tem razão para isso. Sabe? É uma coisa sem nexo. Isso antes das UPPs. As UPPs não, as UPPs eram um trabalho direto, né? E ali você tinha ali os policiais sendo maltratados em contêineres, porque você acha que o cara é militar, ele tem que estar disposto à guerra, né? E tá ali o cara maltratado, tudo bem, pode ser maltratado por um tempo, no início, mas não ser maltratado dos seus direitos. O cara tem que ter a comidinha dele, o cara tem que ter o salário dele em dia, o cara tem que ter as horas extras dele remuneradinho ali direitinho, né? Como qualquer outro policial militar. E ali, aquela situação de contêineres, que foi o inicial, não saiu dali. Alguns lugares ainda existe o PPs, algum lugar ainda estruturaram que era o que se devia ser feito. E os policiais estavam trabalhando em conjunto com a comunidade, ajudando a comunidade, e eram bem quistos, né, bem vistos pela comunidade. Por quê? Porque ele ali não estava numa condição de tiroteio, de troca de tiro, de balear, sabe? Não estava nessa situação. O cara simplesmente estava fazendo o que a polícia militar faz, proteger, servir e proteger. E estava bonito.
Eu acho que muitos policiais militares ficaram se sentindo tristes quando saíram, porque eles começaram a ver a realidade das pessoas da favela, começaram a entender um pouco do pensamento dessas pessoas, vendo que ali há cidadãos de bem, há pessoas que realmente ficam gratificadas quando vê o policial fazendo certo, tá? Porque o ódio se dá muitas vezes por pessoas. Primeiro, o ódio se dá para a Polícia Militar por pessoas que têm alguma dívida com a Polícia Militar, com pessoas que gostam de usar drogas, né? O cara que gosta de fumar um beck, ele não vai admirar a Polícia Militar que pega ele, dá um tapa na cara dele por ele estar financiando o tráfico de droga. Ele não vai achar isso bacana, ele não vai achar isso legal. Então, não vai ter admiração, mas o cidadão de bem ali, o trabalhador, reconhece o trabalho da Polícia Militar, né? Quando pega os trombadinha na rua aí, quando, sabe? Então, o Gabriel Monteiro tinha que ir num debate com o Ciro Gomes para falar de economia. Tem que ser com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é um cara que já tem uma bagagem, né? Nenhum debate do Ciro Gomes ele perde. Todo debate ele sai. As pessoas, a gente não sabe por que acontece no Brasil. É que o Ciro Gomes não é compreendido. As pessoas não se interessam por política, as pessoas não observam, outros têm um preconceito. Ah, mas o cara pega uns vídeos do cara. Ah, mas o cara deu um tapa. Ah, o cara é muito nervoso. Cara, se você, se você comparar as atitudes do Ciro com as de Bolsonaro, você vai ver que o Ciro Gomes é uma criança, né? Eles quando não tem, é uma tática, quando você não tem argumento contra a inteligência, contra a ética do cara, você vai tentar de uma outra forma, um ataque de uma outra maneira, como no caso do Enéas, chamado de louco, sabe? Porque não se tem como você combater a inteligência do cara, a ética do cara, isso, contra isso você não tem força, sabe? Então eu fico inventando que o cara espancou a Patrícia Pilar e já foi desmentido, que o cara fez isso, que o cara sai de madrugada para encarar as pessoas porque as pessoas foram lá perturbar ele. Então eles criaram umas maneiras de perturbar o Ciro Gomes para que ele impulsivamente demonstrasse algo que eles pudessem ter como instrumento de guerra. Porque na conversa, no debate, ninguém ganha o Ciro Gomes. Ninguém ganha ele. Entende? E tem gente que tem ódio do cara. Por que que tem ódio? Porque possivelmente está recebendo alguma coisa de alguém. Muitos youtubers aí estão se unindo. Você pode perceber, se unem no mesmo discurso. Ainda mais quando passa a eleição, aí eles vêm, se unem, cara, tem muita gente que a estratégia deles é ganhar dinheiro. Estão cagando para a situação do povo, sabe? Muita gente vendida. O cara começa atacando o canal, o cara começa, pá, falando, atacando, daqui a pouco o cara começa a fazer uns ataques que não tem lógica, sabe? Tipo para as pessoas verem assim, ah, isso aqui não tem lógica. Aí, sabe, você não vê mais o cara tá passando pano. Só tá fingindo que tá atacando. E o povo brasileiro vê isso. Uma questão do Gabriel Monteiro. Eu acho que a vida do Gabriel Monteiro é um teatro, né? Formalizado pela Polícia Militar. Ou seja, é um teatro assim. Ele é um cara que é inteligente, um cara que tem uma formação. Não sei quem pagou essa formação para ele, né? Porque hoje em dia você ter uma formação do seu próprio bolso é muito difícil. Mas alguém pode ter assessorado ele, como assessorou a Tabata, como assessora alguns políticos. Dessa vez eles tentaram uma estratégia diferente. O cara é escoltado por polícia de um lado para o outro com a suposição de que ele é ameaçado, como ele fala, não, eu sou ameaçado. O Gabriel Monteiro, acho que os bandidos não querem matar esse cara não, ele é muito infantil falando, sabe? As coisas que ele fala não afeta nada no tráfico de droga, não mexe com nada daquilo. Aí ele vai lá no baile funk e fala que aquele pessoal tá financiando um crime. Todo mundo, o bandido tá pouco se lixando pra isso, cara. Isso não é. Agora, se você começar a falar de rotas de droga, começar a falar da onde que é o paiol da favela, aí nego te mata. Mas fora isso, não, sabe, não é. São críticas que o bandido nem esquenta. Mas pode vir um doido realmente matar o cara. Mas ele tem escolta particular. Aí o cara faz os vídeos dele. Se ele tem escolta particular e ele está em risco, ele tinha que estar recolhido
num local onde a vida dele não tivesse em risco, porque ali ele está colocando a vida dos policiais que estão na escolta em risco também. Então você vê que é um teatro, cara. Pra mim é um teatro com a finalidade de fazer com que ele seja notório, para que consiga vaga em Brasília, né? Porque é lá onde se faz a lei, e ali ele consiga apoiar a Polícia Militar. Até essa situação do coronel, até a acusação que ele faz ao coronel para ele ser expulso da PM, que é um suicídio de farda, eu chamo isso de suicídio de farda. Ele tinha, de alguma forma, ele sofreu um mártir para quê? Para causar um resultado grande. Porque se ele vai ser político, ele não pode mais ser policial militar. Ele não pode ter dois cargos. Então ele faz um suicídio de farda, desafiando ali um coronel com uma acusação de como o Bolsonaro é insubmisso. Eu tenho conhecido pessoas que já me relataram que serviram com o Bolsonaro, que o Bolsonaro ferrou com a vida deles, tá? Na paraquedista. Eu tenho pessoas que já relataram, não vou dar detalhes aqui, que o Bolsonaro ferrou realmente com o cara, né? Ele vai saber muito bem do que eu tô falando, né? Do abandono de uma viatura, de 7 meses de um abandono de uma viatura, ele sabe muito bem. Então tem muita gente que sabe quem é o Bolsonaro. O Gabriel Monteiro faz um suicídio de farda, ou seja, ele acusa o coronel de uma acusação, ó. Se você ele é advogado, o cara faz uma acusação sem prova, sabe? Uma acusação é, besta, uma acusação besta. O cara foi lá na favela, lá no meio da ONG, ou a ONG ou você tem pacto com crime. Gente, ele sendo advogado, sabendo que você não faz uma acusação sem prova, se vê que não tem que tá tudo errado. Porque um advogado jamais ia fazer isso. Em arriscar a sua profissão, né, que se ele realmente ama a polícia militar, ele arriscar a sua profissão à toa, não. É tipo como aconteceu com o Capitão Nascimento, só que o Capitão Nascimento não fez essa cagada não, o Capitão do Nascimento Tropa de Elite. Simplesmente colocaram ele, fez o certo e saiu a coisa errada. Ele virou um mártir. É isso que era o objetivo do Gabriel Monteiro, virar um mártir já, porque ele realmente sabia que ia entrar para a política. Quem não sabia que o Gabriel Monteiro ia entrar para a política? Todo mundo sabia. É só você ver lá nos canais do YouTube, fazer uma pesquisa de quantas pessoas admiram o trabalho dele, que você vai ver como ele, como ele já tinha condições de ganhar. Precisava de 10 mil votos, ele teve 60 mil votos, só para você ter ideia. Eu achei até que foi pouco, né? Achava que daria muito mais votos. O professor Tarcísio teve mais votos que ele, mas eu achava que o Gabriel Monteiro teria muito mais, né? Eu acho que teve muita gente com preguiça de votar, ou pessoas que esqueceram o número, né? Então, todo mundo sabia, ele já sabia disso, ele sabia que ele não ia continuar na Polícia Militar, ele ia exercer um cargo público, lá, agora de vereador, então ele faz um suicídio de farda. Simplesmente ele não ia mais precisar da Polícia Militar, sabe? É isso que é o meu pensamento. E isso está bem óbvio, né? Agora, vamos ver daqui para frente e observar que tipos de projetos o Gabriel Monteiro vai fazer. Eu dou minha cara a tapa se não são projetos envolvendo a Polícia Militar. Não que isso seja ruim, tá, gente? É uma coisa bacana. Só que eu não concordo com esse negócio dos fins justificar os meios, não. Não concordo com essa questão de os fins justificam os meios, porque eu acho uns teatrinhos, sabe, umas palhaçadas para poder chegar a algum lugar. Eu não acho isso legal. Eu acho que você tem que chegar realmente. O cara é inteligente, não precisava disso, tá? Não precisava disso. Ele é um cara inteligente. Eu acho que os vídeos dele são muito bobos, né? Toda aquele, vamos, pega uma criança ali, qual é o seu sonho? O meu sonho é ter um canal no YouTube. Aí isso ainda emociona as pessoas. Esse negócio de historiando de João Kleber, novela da Record, sabe? Forçado, coisa forçado. É forçado. Não é uma coisa, sabe? Pô, tem coisas muito mais importantes. Aí, eu queria ter um canal no YouTube. Você tem celular? Eu vou te dar um celular. Pô, é muito fácil fazer isso. Eu quero ver se tirar alguém da rua, chegar lá, vamos construir uma casa para essa pessoa aqui. Eu vou no meu canal, eu vou pedir ajuda às pessoas e eu vou botar do meu bolso tanto. Aí eu vejo uma coisa realmente, pô. E outra coisa, não tenho pretensão política, foi isso que ele falou. Se você disse que não tinha, por que que em todo momento os seus vídeos, seu canal
ele simplesmente te direciona para isso. O cara que fala que é advogado, que tem uma ética e fala não tenho pretensão política, o cara tá dizendo assim, não, não estou fazendo isso por algum interesse. Mas, pelo fato de eu ter saído da PM, agora eu tenho que correr de alguma forma. Não, você fez um suicídio de farda, você foi lá e acusou o cara. Eu acho que até o cara tá dentro desse teatro também. Não é que você vai acusar um coronel que você deve respeito. O cara, sabe, respeito de farda. Se você é militar, né? Deve respeito de farda. E o cara não parece ser uma pessoa do mal. Esse coronel não parece ser uma pessoa do mal, tá? Então ele faz uma acusação, um cara calmo, até calmo, né? Eu acho isso daí tudo uma palhaçada, mano.